Oi, pais. Vocês estão tendo alguma dúvida com relação à introdução alimentar? Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e eu estou aqui para descomplicar a sua rotina com seu filho. Primeira pergunta é quando a gente faz a introdução alimentar? Basicamente, considerando a idade cronológica, a gente considera que em torno do 6º mês de vida do nenê é uma idade boa para a gente uma idade mais adequada para a gente iniciar a introdução alimentar. A gente também tem que ver como está a prontidão da criança, isso não é uma estaca fixa, mas a gente precisa ver se a criança já está firme, se está firmando bem o pescoço, se ela está mostrando interesse, por exemplo, nas alimentações, e aí então esse tempo pode variar um pouquinho. Por que não fazer o que quase todas as vós gostam de sugerir, que é fazer a introdução alimentar antes do 6º mês de vida? Ela sempre fala, com você eu entrei com 3 e você não morreu, e como se a regra pudesse continuar sendo essa. Os estudos mostram que qualquer introdução alimentar antes do 6º mês de vida pode causar várias complicações, não necessariamente naquele momento, mas principalmente no futuro. Das complicações mais imediatas, a curto prazo, só aumenta o risco, por exemplo, de diarreia, de algum distúrbio gastrointestinal, porque o intestino da criança ainda não é maduro para receber outro tipo de alimentação que não, ou o leite materno ou a fórmula infantil. Com relação às complicações futuras, e que elas vão aparecer basicamente na idade adulta, ou seja, é muito importante a gente considerar que o que a gente fizer errado nos primeiros 1000 dias de vida da criança podem e vão ter um reflexo depois na idade adulta dessa criança. Então, entre os riscos maiores de crianças alimentadas antes do 6º mês de vida, a gente tem maior risco de síndrome metabólica, segundo os estudos, que o que vem a ser? O adulto tem um risco maior para desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade. O que a gente puder fazer de mais saudável na idade, nessa tenra idade, vai diminuir a chance do nosso filho se tornar um adulto com doenças no futuro. Na introdução alimentar, então, a partir do 6º mês de vida, com relação ao que oferecer. A maior parte das sociedades de pediatria do mundo seguem a recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica. Segundo essas recomendações, é importante que a gente faça uma introdução alimentar de, óbvio, alimentos naturais, e que, no caso, a gente vai começar a fazer a introdução com fruta e gradualmente, mas sem demorar muito, para legumes cozidos com proteína também. Outra dúvida que sempre surge é, pode dar suco? Não é com suco que começa? Que também era assim que se fazia antigamente. O suco não é indicado para a gente introduzir na alimentação da criança. E por quê? O suco, ele causa uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo, tanto na nossa alimentação, mas principalmente no nosso filho, que é o pico glicêmico. É o açúcar do sangue subir muito rápido, e isso traz consequências que são ruins. Isso aumenta a produção de insulina para tentar baixar esse açúcar, e aí o seu corpo começa a se acostumar com açúcar alto, insulina alto, açúcar baixo. Açúcar alto, insulina alto, açúcar baixo. E por que o suco causa esse tipo de problema? Primeira coisa que eu sempre explico para as mães, se você for começar a dar um suco de laranja para o seu filho, digamos, você vai, eu vou oferecer 60 ml de suco de laranja na mamadeira. Para você fazer 60 ml de suco de laranja, tudo bem que depende do tamanho da laranja, mas basicamente você vai espremer umas 2 laranjas ali. Aí você para pensar, se você for oferecer fruta para essa criança, ela vai comer 2 bananas? Ela vai comer 2 maçãs, 2 peras? Não vai comer nem metade. Ou seja, quando você introduz o suco, você já está dando 2 frutas de uma vez para a criança, para esse nenezinho. E aí, quais são os 2 agravantes? A forma é a forma líquida, ou seja, quantos minutos vai demorar para uma criança tomar 60 ml de suco de laranja, considerando então que são 2 frutas? 2 minutinhos? Sendo que uma criança, para comer meia fruta, ela vai demorar um bom tempo. E a terceira coisa é a absorção. A absorção líquida, ela é muito mais rápida do que a absorção de um alimento pastoso ou de um alimento sólido. Então a gente vai colocar 2 frutas inteiras dentro de um nenezinho, na forma líquida, ou seja, a ingestão vai ser super rápida,
e a absorção dentro do intestino vai ser muito rápida também. Então, isso é certeza absoluta que vai dar um pico glicêmico, mesmo que seja fruta, óbvio, sem açúcar, porque a própria fruta em si já tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Então isso vai dar um aumento do índice glicêmico, o corpo, para reagir, vai aumentar a insulina para baixar esse pico glicêmico, pum, primeira refeição que você ofereceu para o seu filho já é uma refeição com alto índice glicêmico, que é exatamente o que a gente quer evitar. O que de fato a gente vai oferecer para o nosso filho na introdução alimentar? Eu vou explicar o jeito que eu gosto de fazer, é seguindo as recomendações, mas a nossa experiência sempre vai mostrando na prática como funciona melhor. A introdução alimentar com a fruta é uma coisa que vai muito bem. Uma vez por dia a gente dá a fruta, e a fruta precisa ser. Eu sempre falo, quando a fruta é molinha a gente amassa ela, quando é uma fruta com uma consistência um pouco mais dura, uma maçã, uma pera, a gente raspa. A gente oferece na colherzinha, pode ser aquelas colherzinhas de silicone, que já são feitas para isso, né? Já são especiais para isso. E aí a gente oferece para o nosso filho qualquer tipo de fruta. A gente pode começar com as nossas frutas mais básicas, as frutas da nossa região mais básica, banana, mamão, maçã, pera, como eu já disse. E aí uma coisa que é importante, que é um reflexo que as crianças costumam ter de protusão da língua, é como se elas tentassem colocar o alimento para fora. Então a gente coloca a fruta na boca da criança e ela faz esse movimento como se fosse para fora. E isso não pode ser confundido com náusea, porque senão a mãe não vai se sentir estimulada a continuar com a oferta do alimento. E basicamente não tem nada a ver com náusea, é uma estranheza da consistência. Essa estranheza da consistência pode fazer a criança ter esse reflexo de gag. Conforme a gente for oferecendo frutas diferentes com consistências diferentes, isso vai diminuindo bastante esse reflexo e a criança vai aprendendo a aceitar melhor a alimentação. Eu gosto de fazer a entrada de uma fruta na primeira semana, 2 frutas na segunda semana e na terceira semana fazer a introdução do que é chamado papa salgada, mas que hoje não é mais salgada porque a gente já não acrescenta mais sal nessa alimentação. Mas seriam os legumes. Os legumes são introduzidos junto com a proteína. A proteína é uma coisa importante para a gente diminuir, como eu disse anteriormente também, que eu dei o exemplo do suco, a proteína ela também é uma defesa contra o pico glicêmico. E a consistência da proteína é importante ser introduzida já no começo dessa fase. Os legumes cozidos na água, a gente pode cozinhar 2 legumes na água, sem tempero nem sal. A mãe sempre fala assim, nossa, mas vai ficar sem graça. É uma coisa sem graça para o nosso paladar. A gente já tem uma paleta de sabor muito grande. Mas para um nenê que só mamou até então e depois só experimentou o sabor da fruta e que teve que se adequar à nova consistência, é importante que o sabor dos legumes não fujam demais do sabor da fruta, porque as consistências vão ser diferentes e o sabor vai ser um pouquinho diferente, mas não completamente diferente. Então, esses legumes, eles precisam ser amassados com o garfo no prato. Eu recomendo sempre não misturar os legumes, porque esse é um jeito de fazer da gente poder oferecer para o nosso filho os sabores individualmente, para saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Até porque o que ele não gosta não é o que a gente não vai mais oferecer, mas o que ele não gosta é o que a gente vai oferecer com maior frequência, até ele se acostumar. Ele ainda não tem muito gostar ou não gostar, é mais uma estranheza. Pelo que eu disse anteriormente, ele ainda não tem uma paleta de sabor. Então, esses legumes amassados com garfo, eles vão acompanhados ou de carne ou de frango, desfiado ou cortado bem pequenininho. Ah, tem um risco de engasgo por causa do pedaço. Os pedaços são bem pequenininhos. Então, certamente não vai ter um engasgo perigoso, que é o engasgo que de algum alimento maior que possa fechar a via aérea. Mas é normal que criança apresente engasgo porque ela está em treinamento de
de deglutição de novas consistências. Então a gente coloca esses 2 legumes amassados, um pedaço de carne revezando com um pedaço de frango, ambos cozidos, e oferece na hora do almoço essa alimentação também. Complementando a parte da consistência alimentar, não é infrequente a gente ver mães que ou batem os legumes, por exemplo, ou passam eles na peneira. Antigamente se passava bastante o alimento na peneira. Isso não é indicado. Hoje a gente sabe que a importância do movimento mastigatório é muito grande no desenvolvimento dos ossos do crânio e da musculatura de mastigação e deglutição do nenê. Isso acaba diminuindo. Esse ato de mastigar, mesmo sem ter dente, porque a gengiva do nenê é bem durinha e o alimento não é duro, então o movimento de mastigar do nenê, mesmo sem dente, ele é efetivo. E é importante que haja essa movimentação de mastigação, porque isso vai causar o fortalecimento da musculatura, da mastigação e da deglutição. É como se formasse uma base melhor para o desenvolvimento dos outros ossos da face, consequentemente dos seios da face, diminuição de ocorrência de micrognatia, que é o queixo para dentro. Ou seja, o ato de mastigar vai deixar os ossos da face mais bem desenvolvidos e mais bem posicionados. Isso acaba sendo uma proteção para diminuição de infecção de via aérea superior no futuro ou qualquer coisa relacionada a isso. A partir do 7º mês, tem uma mudança na alimentação. A alimentação já começa a ficar bem mais completa. Essa fase em torno do 6º até o 7º mês é a fase de adaptação da introdução alimentar, mas focada principalmente na adaptação da alimentação da criança. A partir do 7º mês, a criança já deve ser alimentada com uma alimentação bem mais completa. E para isso a gente vai precisar do treinamento que foi feito no 6º mês. Essa alimentação vai incluir carboidrato, proteína, grãos. Então é a fase que a criança vai começar a comer o arroz, o feijão, vai manter a proteína, os vegetais, ou uma folha cozida junto com o legume, e aí depois a gente vai acrescentar o lipídio, que é o óleo também. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte da alimentação a partir do 7º mês, porque eu já acho que isso é assunto para uma outra conversa nossa. Mas é importante saber que a gente fazendo certinho a introdução alimentar a partir do 6º mês, o nosso filho vai estar pronto para no 7º mês poder aceitar essa outra refeição, que é uma refeição bem mais completa e que minha esposa sempre fala para mim, que a Rita Lobo chama de pé finho, vai comer o pé finho. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, considere se inscrever no canal e para continuar recebendo mais dicas, ative as notificações.